ô meu, e quando é que... Aí, questão de barbearia, eu acho que depois tu foi migrando pra tatuagem. Tatuagem de piercing, né? Ou tu demorou bastante pra entrar pra essa área? 2 anos 2 anos de barbeiro pra entrar pra tatuagem. pra tatuagem. Na verdade, também é outra coisa que sempre me interessou. Entendeu? Sempre me interessou e o interesse, ele se tornou maior depois que eu fiz a minha primeira. Tipo, eu entrei no estúdio de tatuagem do cara pra fazer a minha primeira tatuagem. E quando eu saí de lá, eu tava negociando Mas tu o foi material. te tatuar ou... Fui me tatuar, fui fazer a Foi minha tatuar? primeira Ah, tatuagem. Tá, tu... Ele fazia a primeira tatuagem em mim. Onde é que tu Entrei fez a como- primeira tatuagem? Tu botou a mão pra baixo assim, Na perna, na perna. Ué, Na perna. ué. Do lado da perna, uma tribal. Na época que a tribal era Sim, o top não. dos Todo desenhos. mundo queria né? tribal. Sim. Fiz uma tribal do Ainda lado tinha da perna. tribal, assim. não, olha o traço desse cara bem fininho, ó, bem fininho. O cara ainda me perguntou ainda, ô meu, tu quer traço grosso ou tu quer traço fino? Eu, como assim, mano? Traço grosso, traço fino? Não, traço fino, ó, fica assim, mais delineado. Só que o traço grosso a gente vai demorar menos tempo pra fazer. Mano, faz com traço grosso que eu quero sair daqui tatuado de uma vez. Entendeu? Sem sofrimento. Como é que a galera dizia que quando um cara fazia uma tatuagem, um tribal com traço fino, olha aí, fez traço de mulher, ó, não sei o que, porque ficava fininho, ficava delicado, né? Exatamente. E daí, seguinte, assim, ó, eu fui fazer a primeira tatuagem e eu gostei da maneira que eu vi o cara fazendo aquilo ali, entendeu? A maneira que o cara fez de forma, na época, totalmente artesanal, preparando as agulhinhas ali, soldando as agulhinhas, preparando que o na época que tinha que desenho. soldar, né? Exatamente, soldava as agulhas. Cara, fiquei muito tempo nessa aí de soldar a agulha ainda. Demorei pra me adaptar com haste, com cartucho ainda. Não me adaptei. Não cheguei no cartucho ainda. Mas as agulhas soldadas, eu não confiava nas agulhas soldadas. Não confiava em máquina rotativa. Era pré-histórico, mano. Tu usava a máquina... Bobina. Bobina, isso. Bobina, aquela barulhenta. Gostava daquele clima pra caramba. A melhor coisa pra mim era estar numa convenção que tinha, sei lá, 400, 500 máquinas daquela batendo. Imagina. Pra mim era, né, Sim. música pros meus ouvidos. Mas eu sei que eu cheguei lá no estúdio do cara, fiz a primeira tatuagem e já saí negociando com o cara. Ô, meu, quanto tu me vende o teu material? Eu quero comprar o teu material, quero fazer o que tu faz. Ué? Eu quero fazer, tá, mas tu sabe fazer o que eu faço? Não, mas eu aprendo, mano. Eu quero ser tatuador também. Entendeu? Aí no final não fechou o rolo com ele me deu um preço, ele me deu um valor. Eu voltei dias depois com um valor pra comprar o material dele e ele mudou o valor. Não vou te vender por esse valor, agora eu quero tal valor. Tá, mas me deu o valor. Não, então tá, então eu vou gastar meu dinheiro com tatuagem, foda-se. Encontrei um outro tatuador lá na Monte Cristo. Mas não tatuo contigo, trouxa. Trouxa, meu dinheiro eu não vou te dar. Não, pra ti não. Encontrei um cara lá na Monte Cristo, meu. O cara tatuava por 20 mil reais, 15 mil reais. Na época. O que aconteceu? Fui lá, fiz 2 tatuagens do cara e o que sobrou de dinheiro eu não consegui comprar o material do cara. Cheguei na Restinga, chamei a Nega Jara. Puta merda. Mano, a Nega Jara ainda. Esse queria apanhar da Nega. Cheguei na Restinga, passei ali, seguinte, tu foi meu primeiro cliente da barbearia e agora vai ser meu primeiro cliente da tatuagem. Vamos fazer uma tatuagem, agora! Na barbearia ele quase me arrancou a orelha, imagina tatuando, vai me arrancar o braço fora. Não foi no braço. Não foi no braço. Na época tava dando, eu me lembro, pra te ver. Se tu puxar na internet, tu vai ver o ano que eu comecei a tatuar. Na época tava dando uma novela, eu não me lembro em que horário. Beijo do Vampiro. Sim. Era o nome da novela. Isso aí, o Boris. O Boris, o Beijo do Vampiro. Na época que eu comecei a tatuar, tava dando aquela novela. Como tava dando aquela novela, tava bombando o quê? O Morceguinho.
né? Uhum. A nega Jara olhou aquele morceguinho e disse que eu quero. Exatamente aonde? Na bunda. No coque. As meninas faziam na época tribal no cox, Aham. né? Ela também vou fazer. Foi lá e largou um morceguinho desse tamanho Aham. aqui no cox. Minha primeira tatuagem. E ficou legal? Não. Eu acho que nenhuma Ponto ali. tudo estourado. Não, eu acho que até assim, ó. Sei lá, o terceiro, quarto ano de tatuagem, eu acho que nenhuma ficou. Acho que depois disso que o negócio começou. Ô, meu, mas tu te tatuava tu mesmo? Pra testar? Claro, me tatuava bastante. Nunca concluí até hoje, nenhuma. Só uns riscos. Não, só os riscos, cobertura, inacabada, mas Sim. fiz Pra várias quem, tatuagens. Pra quem não em mim. bota na minha câmera aí, pra quem não sabe, ó. Tá pegando? Ó. É isso. Pegou? Tá pegando aí, ó. Tem essa e tem essa aqui, ó. E tem uma na perna também, que ele é o meu tatuador. Isso eu posso dizer, que todas as tatuagens que eu fiz foi com ele. Foi com ele. E a minha esposa também tem uma que foi com ele. Acho que é só a dele Eu também. tenho. Tu tem tatuagem dele também. E agora eu já tava conversando com ele em off, que eu vou começar no braço aqui, ó. Fechar o bracinho. Vamos de novo. Todinho. Uma vez por mês eu vou bater ponto lá. Melhorou bastante lá pra cá, né? Sim, sim. Mas aquelas, as tuas primeiras tatuagens, o que foi que tu fez? Fora o do Cox lá, quais as outras que tu fez, assim, nome, coisa? Que é o Tribal. que a galera, Tribal. que a galera queria, né? Tribal. Não, além de ser o que a galera queria, eu considerava a Tribal um desenho mais fácil de ser produzido Uhum, e mais fácil de ser corrigido, claro. entendeu? Que o problema na época era a mão tremer no traço. Não tinha. Na época, cara, ninguém falava. A gente tava recém saindo da época do old school. Entendeu? A gente Claro. tava recém saindo da época do look tattoo. A gente tava. Cara, a tatuagem ela tava começando a se popularizar. Entendeu? Era Digamos coisa que. de arruaceiro, de traficante, de Ah, coisa... meu pai, É. até o momento da morte dele, ele perguntava se eu não ia arrumar uma profissão nunca na minha vida. Entendeu? Até o último dia de vida dele, ele queria saber se eu nunca ia arrumar Não, um... e tatuagem era coisa de vagabundo, era coisa de... E olha que- Exatamente. Então, assim, a tatuagem ela tava começando a se popularizar. Mas Ela o que tava que tu- vindo do Tá, mas do o que old tu me school. diz quem tatua seu próprio nome? Foi Quem ele mesmo que tatua, tatuou. seu? Foi ele mesmo que tatuou. E tu ainda fez isso ainda? Eu só pago. Conhece aquela... Conhece aquela... Eu pago pra fazer Não, exatamente. Tu vai falar pro cara da ferragem ali pra não vender corda, porque o animal quer se enforcar, se enforca sozinho, rapaz. Tu vende a corda. Tá, Se mano. enforcar. O cara tatua o próprio nome. É. É, pra quando ele tem Alzheimer. Como é que é teu nome? Só um pouquinho, deixa eu lembrar aqui. É macho. Tá aqui, ó. Tomara que ele não... É. Tomara que ele não esqueça de assimilar, né? Ô, meu, e do que tá falando? Fugiu. Que na época era mais... tinha que cuidar pra não ter o traço e tudo mais, que era mais... Exatamente. Então, assim, ó, no início eu considerava mais fácil a tribal. Considerava um desenho mais fácil de ser corrigido caso alguma coisa saísse podia errado. aumentar um pouquinho. Exatamente, criar uma pontinha a mais, se o traço saísse Aham. falhadinho na hora ali, se tu visse que o traço da tribal saiu torto, ia ali, passava só na bordinha ali na hora da pintura, conseguia corrigir. Então, na época, assim, eu me encarnei em começar pela tribal, porque, cara, vou te ser sincero, assim, ó, até letra eu achava complicado de fazer. Até porque não tinha recurso de impressão de letras. Sim. Entendeu? A gente pegava as letras Escrevia no papel. no papel manteiga, o papel vegetal na época, Aham. ia formando a frase ali, vamos supor assim, ó, Adriano. Tá? O cara ia ali, pegava, botava papel manteiga em cima do A, botava, depois encaixava o D do lado e depois tu passava por cima pra fazer papel o... naquele que cola, né? Só que daí, seguinte, tu tinha um tamanho limitado de Sim. de fontes ali. Uhum. Às vezes o cara queria fazer uma fonte
desse tamanho aqui. Aí não E tinha. daí Tinha que não desenhar. tinha ali, tu tinha que desenhar. E daí o medo de perder a simetria, a insegurança do profissional iniciante. Até porque as informações, elas não chegavam pra nós naquela época Sim. tão rápido Sim. quanto chega hoje É. pra gurizada, entendeu? Sim. Gurizada hoje em dia, com 3 meses de tatuagem, tá voando aí. É. Entendeu? Tá fazendo realismo e realismo perfeito. Uhum. Mas coisas assim que era até a venda de material, os caras consideravam algo inadmissível. Nas revistas, os caras Tinha tinham ninguém ali... que fazia maquininha fazia com Sim, bobina e coisa, fazia em casa. exatamente, um motor de Hã? carrinho. Na cadeia. Também. Também. Fazia Motor de carrinho, motor de toca-fita, Sim. qualquer coisa que roda. E pra ver o giro que a tatuagem deu, que uma máquina profissional na época era uma máquina de bobina, Uhum. a máquina barulhenta. Uhum. E a máquina furreca era a máquina, que é aquele que ele falou, feita em casa, Uhum. de maneira artesanal. O mundo deu tanta volta que hoje em dia as máquinas mais top que tem são as rotativas e as PEN. Que Sim. tem praticamente o mesmo princípio. Que é Entendeu? É Foram um feitas em motorzinho exatamente que as máquinas que foram feitas em casa. Até por isso que eu demorei pra chegar na rotativa. Sim, Entendeu? sim. Demorei, porque a pegada é totalmente diferente. Eu tava acostumado com a máquina pesada, tatuar com máquina pesada, com gripe de aço, com a Sim. agulha que eu fazia da minha maneira Uhum. ali, entendeu? Então, Que loucura, né? ó, Como é que evolui as coisas, né?